Imagina a seguinte cena: a família Silva, pessoas trabalhadoras, com uma renda bacana, mas que todo final de mês sentem aquele sufoco financeiro de tirar o sono. O grande vilão dessa história toda é um hábito cultural extremamente enraizado no nosso dia a dia, a famosa fragmentação de pagamentos. Por trás daquela clássica pergunta no caixa da loja, o vai parcelar em quantas vezes, existe uma engrenagem super complexa de comportamento e matemática financeira. O nosso objetivo nessa análise de hoje é exatamente abrir essa caixa preta e mostrar como esse mecanismo age como um trator silencioso, passando por cima da renda de tantas famílias por aí. E para começar a nossa investigação, a gente precisa fazer a pergunta que desafia a regra de ouro do marketing varejista. Será que aquele tão adorado parcelamento sem juros é de fato uma vantagem para quem está comprando? Ou será que é uma ilusão cirurgicamente desenhada para contornar a nossa defesa lógica? Ao longo dessa explicação, a verdadeira face do crédito ao consumo vai aparecer. E a gente vai jogar luz em todos esses custos que ficam escondidinhos lá nas entrelinhas. A literatura sobre o tema mostra que ninguém cai nessa armadilha do dia para a noite. Para uma família comum como os Silva, tudo começa no que a gente chama de fase da indulgência. É quando o limite do cartão está lá em cima e rola aquela ilusão mágica de poder de compra. Depois a gente entra na saturação. São dezenas de pequenas parcelinhas que simplesmente engolem toda a renda disponível. O terceiro passo é a ruptura. É quando a vida real acontece, sabe? Um pneu que fura, uma emergência médica, e aí pagar a fatura inteira vira missão impossível. Por fim, chega a insolvência, que é quando o peso esmagador dos juros compostos assume a direção e a coisa sai do controle. Para entender como fugir desse ciclo, a nossa pauta vai passar rapidinho por 5 pontos: a ilusão do poder de compra, os gatilhos psicológicos do varejo, a matemática do custo oculto, o efeito bola de neve e, no final, um roteiro prático para retomar o controle. Vamos direto ao nosso primeiro ponto, explorando essa gênese cultural do parcelamento e como a ilusão começa. O que realmente sustenta essa ilusão é um conceito fantástico chamado analgésico financeiro. Olha que loucura! Estudos de economia comportamental mostram que ver o dinheiro saindo da conta ativa as mesmas áreas do nosso cérebro associadas à dor física. Ou seja, pagar dói, literalmente. Só que quando a gente pega um valor altíssimo e divide em 10 vezes, o sistema joga uma anestesia no cérebro. A dor imediata some. O problema é que esse conforto de agora cobra uma fatura gigantesca sobre o nosso trabalho no futuro. E é exatamente assim que a gente entra no nosso segundo ponto: como o ambiente de compras é desenhado para explorar o nosso lado psicológico. O varejo é especialista em contornar a nossa resistência usando um checklist com 4 grandes gatilhos que vocês podem ver aí na tela. Primeiro, a dor do pagamento reduzida, que turbina a compra por impulso. Segundo, a ancoragem na parcela. A gente simplesmente esquece o preço total do produto e passa a olhar só se a parcela cabe no mês. Terceiro, o viés do presente, que é a nossa tendência humana de querer tudo para agora e deixar o problema para o nosso eu do futuro resolver. E por último, a contabilidade mental, aquela ilusão perigosíssima de olhar para o limite do cartão de crédito como se fosse saldo na conta corrente, quando na verdade é só uma dívida esperando para nascer. Para deixar isso bem claro, imagina um produto de R$ 2.400. Dá um choque, né? O preço assusta. Mas, quando a etiqueta gigante na vitrine diz 12 vezes de R$ 200, a mágica da ancoragem acontece. O cérebro trava no número 200. A gente para de se perguntar se o produto realmente vale R$ 2.400 e começa a pensar, R$ 200 por mês eu consigo pagar. É essa ilusão de preço baixo que puxa o gatilho do consumo. Bom, saindo um pouco da psicologia e indo para o terceiro ponto, a matemática fria e dura por trás do custo oculto. Vamos desmascarar a falácia do sem juros. Em economia, o dinheiro sempre tem um custo. Não existe almoço grátis. Dá uma olhada nessa tabela. Se um produto custa R$ 1.000 e a loja te dá 10% de desconto à vista, o valor real daquele produto é R$ 900. Se a escolha for pagar em 10 de R$ 100, achando que está arrasando nos sem juros, na prática, a pessoa está aceitando pagar uma taxa de juros implícita de mais de 2% ao mês. Em um produto de R$ 2.000 com 15% de desconto, parcelar em 5 vezes embute absurdos 5,6% de juros mensais. O custo da maquininha e o risco de calote já estão embutidos lá no preço da vitrine. Isso nos leva a um conceito super importante do mercado, o custo de oportunidade. A gente escuta muito aquele mito de vou parcelar sem juros e deixar o dinheiro rendendo na conta. Mas a matemática é cruel, pessoal. A nossa taxa básica, Selic, raramente vai bater esse desconto perdido de 10 a 15% que a loja te oferece. Então, optar por parcelar quando você tem o dinheiro em mãos para pagar à vista com desconto, na maioria das vezes, é destruir o próprio patrimônio.
É exatamente esse acúmulo de pequenas decisões que nos leva ao quarto ponto da nossa análise, o temido efeito bola de neve. A armadilha nunca é uma compra gigante e extravagante. É o streaming de R$ 40, a blusinha de 80, a parcela do micro-ondas de 150, o jantarzinho de 120 no fim de semana. Se você olhar de forma isolada, parecem inofensivas, mas junta tudo isso para ver. Elas devoram o orçamento. Isso gera uma rigidez brutal. O dinheiro cai na conta no dia 5 e já tem dono. A flexibilidade da família vai a zero. E aí, quando não sobra margem para respirar e o imprevisto bate na porta, a gente se depara com esse número assustador, 450% ao ano. Essa é a taxa máxima do crédito rotativo do cartão no Brasil. O mecanismo letal dispara quando a gente precisa usar o crédito mais caro do mundo para cobrir um buraco criado por aquelas parcelinhas inofensivas. É o passaporte direto para a insolvência, com juros compostos trabalhando a todo vapor contra o consumidor. Mas calma, tem saída. Chegamos ao quinto ponto. Vamos abrir o roteiro prático para estancar esse sangramento e retomar o controle. Para uma família limpar o nome e sair dessa, o protocolo tem 4 passos bem práticos. Primeiro, o diagnóstico. Colocar no papel cada parcela futura para enxergar o monstro de frente. Segundo, a antecipação. Sabe aquele dinheiro extra, tipo 13º? A ideia é usar para quitar as parcelas de trás para frente, sempre exigindo desconto por antecipação. Terceiro, a consolidação. Se a coisa apertou, vale a pena trocar a dívida tóxica do rotativo de 400% por uma linha bem mais barata, tipo um consignado a 30%. E por fim, a regra dos 20%. Depois de limpar a casa, a regra de ouro é nunca deixar a soma das parcelas futuras passar de 20% da renda líquida. Isso nos traz a uma citação brilhante da pesquisa que baseou essa análise, que diz que compreender conceitos como inflação, juros reais e o valor do dinheiro no tempo é a única defesa sustentável contra o varejo. Ou seja, por mais que o governo crie regras ou imponha tetos, a única blindagem real é a educação financeira. Entender a matemática é o melhor escudo que existe. Porque, no fim das contas, a responsabilidade de fugir desse superendividamento começa quando a gente percebe que comprometer o dinheiro de amanhã é vender o nosso tempo e a nossa liberdade do futuro. Retomar a saúde financeira não é só sobre planilhas e números, é sobre tomar de volta as rédeas da própria vida. A reflexão que fica hoje é: quanto do mês que vem já ficou preso no passado? Muito obrigada a todos que acompanharam essa análise até aqui. Deixem aquele curtir, comentem aqui embaixo como o parcelamento afeta o dia a dia de vocês, compartilhem com quem precisa desse puxão de orelha financeiro e, claro, não esqueçam de seguir o canal para não perder as próximas explicações. Um grande abraço e até lá!